Mas por que será que a gente, pelo menos a minha geração, assim, é tão desmotivada? Mesmo tendo tanta informação científica por aí. Cara, até a gente tava discutindo isso, eu e o Douglas, antes. A gente tava trocando ideia. É difícil, assim. Eu acredito que justamente pelo fato de ter tanta informação. A internet é uma ferramenta incrível. Permite que a gente esteja fazendo isso agora, falando pra galera aí. Permite que depois você divulgue isso em outros canais, etc. E leve uma informação pro pessoal. Mas também permite que outras pessoas façam isso. E às vezes de uma maneira desonesta. E quando a gente vai falar em divulgação de informação, aquela pessoa que apela pra parte conspiracional da parada, conspiracionista, ou que fala uma coisa muito absurda e mais fácil de entender, muitas vezes vende mais o conteúdo, Lutz. Por quê? Porque as pessoas não querem estudar hoje, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem entender o conteúdo, as pessoas não querem... As pessoas hoje não param para fazer o que a gente está fazendo aqui. Prestar atenção na pessoa. Peraí, deixa eu entender o que esse cara quis dizer. De verdade. Deixa eu entender o que ele quis dizer. Livre de preconceitos, deixa eu ouvir a pessoa e realmente querer saber o que ela quis passar de informação. E depois eu vou julgar o que ele quis passar de informação. Muita gente não quer isso. Muita gente prefere pegar a pessoa que falou 45 segundos. Então, por exemplo, acabei de explicar que um cara chamado Stachin Panda fez um experimento. Aquele experimento com animais, ele fez com humanos também e viu o mesmo resultado. Os humanos, se você ajusta o tempo, você emagrece mais, mesmo comendo a mesma quantidade calórica. Aí, eles preferem, às vezes, ouvir a pessoa que fez um vídeo de 3 minutos me xingando, falando assim, não, esse cara aí não tem nada a ver, me zoando, etc. Tudo bem. Vai ouvir aquela pessoa, às vezes vai ouvir outras coisas que aquela pessoa disse. Mas acho que assim, o grande quê da questão é que existe muita informação disponível e as pessoas não querem despender um certo nível de esforço para conseguir entender as informações um pouco mais complexas. E quando a gente fala de ciência, inevitavelmente a gente fala de um pouquinho de complexidade. Muito, mano. Principalmente quando um cientista vai divulgar o que ele sabe, que não é divulgador científico. A gente é treinado para divulgar para pares. Então você vai fazer uma divulgação do que eu estudo, cara, ninguém vai entender. Aí eu tenho que largar de lado, tenho que largar um preciosismo meu científico para falar para vocês que, sei lá, que X coisa acontece tal negócio. Mas às vezes se eu vou falar isso para um cientista, ele ri da minha cara. E já teve, viu? Muito colega meu de departamento, muito professor que eu conheço, já zoou. Falando, se disse aquilo, nem é isso, de onde já se viu. Cara, se eu for fazer uma divulgação científica nos moldes que a gente apresenta em congresso para os pares, para os outros pós-graduandos, ninguém vai me ouvir. Então tem que largar um pouco o preciosismo de lado para conseguir alcançar a galera. Então você deve ter um público que não me conhece, a galera do Aderiva lá tinha um público que não me conhecia, e você tem que voluntariamente largar um pouco o preciosismo de lado para alcançar aquilo, mesmo que às vezes você peque um pouco na parte técnica. O Uberman, por exemplo. O Uberman peca muito na parte técnica. Tem coisas que ele exagera pra caralho lá. E se um cientista ouvir aquilo, vai falar doeu aqui, cara, porque não é bem aquilo. Mas ainda assim o cara faz um puta favor. Mesmo pecando, ele tá acertando muito. Mesmo pecando um pouquinho na parte técnica, é muito melhor ouvir um cara que fala algo baseado em ciência do que um outro cara que nem sei de onde que tirou o que ele está falando. Mas a principal razão, eu acho, Lutz, é que a galera tá perdendo a mão do que é sustentar uma motivação num comportamento para conseguir entender algum assunto um pouquinho mais complexo. Por isso, todo mundo acha hoje que tem TDAH. Você pega uma população hoje, como é que a gente faz o diagnóstico de TDAH? A gente tem um manual diagnóstico estatístico chamado DSM-5, muito criticado por muita gente, mas é muito funcional ainda. É o que a gente tem hoje de melhor, que descreve os transtornos, embora tenha algumas críticas que a gente até pode conversar depois. Lá no DSM tem vários critérios de como diagnosticar uma pessoa com TDAH. O critério número 1, ele se divide em A, B, C, D, E, F, G. E nesses critérios, nesse item 1, tem o quê?
Perde carteira com frequência, objetos, chave, etc. Você tem que preencher acho que 5 desses itens para preencher o primeiro critério diagnóstico. Tá? Então são 4 ou 5 critérios diagnósticos. O primeiro tem vários subitens. Tem que preencher uns 5 desses. Então você pega esse primeiro critério, pega uma população de 100 pessoas, pega esse primeiro critério e vai avaliar nessa população de 100 pessoas, quem aí perde carteira ou chave com frequência? Cara, 90 pessoas vão levantar a mão. Quem aí a gente chama e a pessoa às vezes não ouve? 90 pessoas. Quem aí estuda um conteúdo e não consegue fixar atenção? 100 pessoas, talvez, né? Só que aí quando você vai ver o diagnóstico de TDAH, tem o critério 2, que é o quê? Esses sintomas têm que ter começado antes dos 12 anos. Aí você já elimina uma galera. Aí tem o critério 3. Esses sintomas de desatenção ou hiperatividade têm que acontecer em mais de um contexto. Então, amigão, se você é desatento na aula de geografia, não é TDAH. É a aula de geografia que você não gosta. Você é desmotivado com a aula de geografia. A pessoa com TDAH tem em vários lugares aquilo. Tá? O outro, e esse é o principal, estes sintomas não podem ser melhor explicados por outra condição. Então a pessoa dorme 3 horas por noite e toma café o dia inteiro e é desatento, vamos conseguir fazer o diagnóstico de TDAH se a gente corrigir o seu sono e diminuir esse estimulante que você toma. Entendi. Então o que eu acho que acontece hoje, Lutz? Primeiro, a galera não está ligando muito para a informação que demanda um pouco mais de esforço para você manter a atenção. Pessoas com TDAH, devido ao déficit dopaminérgico na via mesocortical, no córtex pré-frontal, de fato não conseguem sustentar a atenção em alguma coisa. Pensa comigo, Lutz. Quando você vai ler um livro, aquele disparo tônico de dopamina, ele tem que estar um pouquinho alto para permitir você, motivado lendo o livro, e não ir lá na cozinha ver a geladeira, ou não pegar o telefone, ou não ligar para o fulano, ou não ver o Instagram, ou não olhar o YouTube. A pessoa com TDAH, digamos que ela pode ser levemente desmotivada a manter a atenção numa única situação. Então, devido a ter esse disparo tônico de dopamina um pouquinho mais baixo, a pessoa com TDAH pega o livro e como a dopamina está um pouquinho mais baixa ali, ela já começa a ficar motivada para fazer outra coisa. Aí pega o Instagram. Aí pegou o Instagram, aí vai lá na cozinha. Aí liga pro Roberto e fica 3 horas no telefone com o Roberto. Quando vê, passou a tarde inteira, a pessoa não fez nada. Por quê? Porque ela tem tanto pouquinho de dopamina que ela fica hiperativa querendo buscar recompensa em tudo que é lugar. Então é verdade, cara, que pacientes com TDAH, tranquilamente 60% usam algum tipo de substância, cara. Interessante. Seja cafeína em excesso, seja cigarro, TDAH fuma muito, muito. Eles são mais impulsivos, eles buscam mais recompensa. Por quê? Porque tem uma diminuição dopaminérgica, eles precisam muito de alguma coisa. Aí às vezes você dá a Ritalina, que embora o nome seja psicoestimulante, a pessoa se acalma. Por quê? Porque a Ritalina aumenta a dopamina no freio da pessoa, no córtex pré-frontal. Digamos que o freio dela funciona melhor. Então você dá um estimulante para o freio funcionar melhor e a pessoa que tomou Ritalina se sente um pouquinho mais calma. Aí vai o cara que não tem TDAH e se enche de Ritalina e Venvance, fica igual um pincher, tremilicando e nervoso. Por quê? Porque não precisa da Venvance e da Ritalina na pessoa. Ele já tem o tônus dopaminérgico funcionando. Às vezes ele só é desmotivado em estudar para o concurso que ele tem que estudar. Sim. Ou às vezes ele tá com aquele basal meio quebrado. Ou o basal tá né? quebrado, exato. Então o que eu quero dizer, Lutz? Cara, comportamento humano, incluindo as disfunções no comportamento humano, é muito mais do que uma narrativa subjetiva que muita galera da psicologia divulga por aí. É um todo, cara. Um todo. Eu já tive paciente que chegou pra mim, em 5 sessões recebeu alta, porque o cara tomava muito café. Quais que eram os sintomas que ele chegou falando? Ansiedade, explodindo de ansiedade, dormindo mal, irritado com todo mundo. O que eu fiz? Cara, vamos diminuir o café. 5 sessões, estava tudo bem. Cara. Eu poderia ficar 2 anos com o cara ali, bicho, se eu não tivesse perguntado do café. 2 anos. Mas o que esse cara tem, meu, que a gente não corrige? Aí, eventualmente, ele ia desenvolver um problema. Porque, pô, o cara não já tava brigando com todo mundo. Aí entra num contexto estressante e pode acabar desenvolvendo um problema mesmo.
Então, quando você vai falar de comportamento humano, de psicologia, de neurociência, é tudo isso, cara. É muito mais do que a galera fala por aí. Muito mais.